Ok, Edjane, fale. Eu estou bem inquieta com tudo que está acontecendo, no caso Senip Garanhuns, né? Principalmente por conta disso, né? Ninguém para nos ouvir. É interessante, né? Nós somos ponta, tudo só acontece por meio do agente, nada dentro da unidade acontece sem que tenha um envolvimento do agente. E quando a gente solicita que nos ouçam para juntos chegarmos a uma solução, somos ignorados, né? Mas a gente vai trabalhar com o que se tem. A realidade de Garanhuns hoje, ela é bem complicada, né? Nós tivemos um mês de agosto terrível. Eu me refiro a ele assim, porque o meu plantão, dos 7 plantões mensais, 4 deles nós tivemos tumulto. Então é uma situação terrível, que não dá para a gente colocar lixo debaixo do tapete, não. Nós temos um quantitativo de menino da região metropolitana enorme, que esse é o problema de Garanhuns. Os meninos que ficam sem visita, os meninos ficam sem atendimento, os meninos ficam sem roupa, produto de higiene pessoal, jogado. É feito. Uma vez eu participei de uma inspeção, acho que há uns 3 meses atrás, e eu disse ao juiz: os meninos estão aqui feito bicho, né? E o que mais me revolta é que isso, se é colocado dessa forma, ele sempre é culpabilizado o agente, né? Porque é o agente que faz e que acontece. E as pessoas que estão acima, elas não param nem para nos ouvir. A gente fica nós estamos de mão atadas, porque assim, como é que a gente, situações que eu passei nesses tumultos que tiveram no nosso plantão, teve situações de mandarem deixar a menina algemado a noite toda numa portaria, porque não tinham onde botar o menino, as grades tudo cerrada. Então, assim, estamos vivendo um caos. Em Garanhuns está se vivendo um caos. E outra coisa, eu ainda já estou com a cabeça a prêmio mesmo, porque eu falei o que ninguém tem coragem de falar e ainda estou falando Fica. mais. Mas por que E que ainda tá estou assim falando mais. baixinho? Porque, É, assim, não tá baixinho, mas nós, pode sair nós bem temos que aí. ter apoio, gente, de vocês, olha, o conselho. Chegue perto, vamos fazer, dentro da unidade, chegue para fazer uma inspeção, né? Ficar lá em cima pedindo para subir só um adolescente e não desça. Venha ver a realidade do adolescente. Nós temos alojamento sem luz, sendo habitado por um menino de 16 anos com problema mental. E tá sem luz não é de hoje não, viu? É desde sempre. Eu acho que deve ter 5 a 6 meses que o menino está na unidade. E o alojamento é sem luz. Os meninos fazendo gambiarra para poder conseguir eletrificação. É tanto que tivemos um óbito aí, né? E parece que ele está até esquecido. Eu acho que ninguém se lembra mais disso, não. Ok, que é o próximo agente de Garanhuns, para você usar a palavra. Obrigado, viu, Edjane. Jailson, Tem que abrir abre o seu microfone. microfone, já é isso. Jailson, abre o microfone, Jailson. Veja só, eu concordo assim plenamente com as palavras da colega de Jane, que nós estamos vivendo tempos terríveis mesmo dentro desta unidade. Eu já estou no 4º ano aí dentro da unidade Senip Casa e Garanhuns, e quando nós chegamos foi tempos difíceis, mas agora está sendo mais difícil ainda por todas essas problemáticas que a colega Edjane falou, né? E eu, tanto eu como Antero, Marleide, né? Nós vivemos esse terror na prática, né? Porque eu fui rendido por 5 adolescentes com faca no meu pescoço e não é fácil a gente ter que conviver com isso, né?
principalmente nós que fomos rendidos de até, de alguma forma, de uma forma meio agressiva. Não que eles chegaram a nos agredir, a nos machucar, não é isso, mas o nosso psicológico. O que eu acho interessante diante de tudo isso aí, que o adolescente ele tem um psicólogo, ele tem o enfermeiro, ele tem o advogado, ele tem o assistente social, e nós só temos nós mesmos, né? Os agentes só têm um ao outro. Nesse último acontecido agora, dessa questão da reportagem tudo aí, nossa colega, pelas imagens foram vistas por todos, né? Quem viu, a agressividade deles, né? Como eles se comportaram conosco, quebrando tudo, jogando cadeira, jogando pedra, né? E a gente, assim, de mãos atadas, o que deu para a gente fazer, a gente fez. E por muitas vezes, ainda nós somos julgados culpados como os facilitadores, muitas vezes. E, na realidade, isso não é verdade, né? Então, quando eu digo assim que nós só temos nós agentes, é porque só temos nós mesmos. Cadê as pessoas para nos ajudarem? Né? Cadê os apoios de chegarem e dialogar conosco, conversar, né? Para ver a situação como ela está de fato. Nós estamos com um plantão que foram demitidos 4 colegas nossos e ainda por cima o chefe de segurança que não está presente na unidade. E isso é terrível para nós. Hoje nós estamos sem uma referência dentro da unidade, não é? Ou seja, nós estamos fazendo aquilo que dá ali, porque nós não temos a quem chegar. E a gente quer o seguinte, a nossa reivindicação, eu tenho certeza que é o mesmo pensamento aí da colega Jane, de Nétia, de Antero, é que essa problemática seja solucionada, não é? Porque, assim, são 4 pessoas a menos. E isso dentro de um plantão é sério, é uma lacuna extensa, principalmente de 4 profissionais, pais de famílias, que abraçavam a causa desses adolescentes. Eram pessoas que os adolescentes tinham grande respeito, muito carinho por eles. E nós hoje estamos com essa lacuna. Então, assim, o que a gente pede é que o Estado resolva essa problemática para que a gente possa trabalhar direito dentro do plantão. Que é muito difícil amanhã. Ó, eu estou aqui pensando como é que vai ser amanhã já. Como é que vai ser amanhã? Nós tivemos aí 4, como a Edjane falou, de 7 plantões, 8 plantões, nós tivemos metade desses plantões com tentativas de fuga. E isso, para nós, não é fácil, não. O nosso psicológico está quase zero. Eu não vou dizer zero, mas está quase zero. Qual o ânimo que nós temos de ir trabalhar amanhã? Né? É difícil, tá certo? Eu vou parar por aqui para não me alongar, mas diante do que os colegas forem falando e aquilo que a gente for lembrando, nós vamos questionar e vamos colocar diante de todos que estão presentes no vídeo. Obrigado, agente Jailson. Obrigado, agente Jailson. Só antes que você fale, Edjane, entrou mais uma colega aí, Mirtes Vieira, seja muito bem-vinda. Você é de qual setor? Mirtes Vieira, está ouvindo? Ela é conselheira do Condica. Ah, maravilha. Não, seja bem-vinda, viu, Mirtes? Sandra já deu aí sua apresentação. Vai lá, Edjane, complementa lá a fala de Jailson. A fase de Jailson aí, os adolescentes, eles têm tudo isso aí. É para ter, né? Só que os atendimentos de Garanhuns não estão acontecendo. Isso não é de agora. Inclusive, eu já tinha solicitado, desde a gestão anterior, que a gente senta e conversa. Não é que os técnicos não estejam na unidade. Estão. Só que não flui. Então, quando lá em cima, tecnicamente não funciona, acontece o que está acontecendo em Garanhuns. Estoura embaixo. Quando o Jailson fala que nós tem tudo isso para o adolescente,
porém não funciona. Segundo, com nós, nem para nos ouvir. Cadê os órgãos competentes, as pessoas que podem modificar isso agora? E outra, vale salientar que essa nossa roda de conversa, essa nossa reunião, ela não foi marcada ontem, não. Já tem um tempinho. Então, cadê as pessoas para nos ouvirem? A gente aqui não está para meter o pau em ninguém, não. A gente está para conseguir trabalhar com dignidade, porque é feito já isso diz. O nosso plantão é amanhã. E a gente já fica pensando, como será? Se uma grande maioria dos dias que nós chegamos para trabalhar, esse último agora foi 7h20 da manhã. Veja, o nosso plantão estava completo. Todos já tinham chegado. 7h20 da manhã, não deu tempo nem você beber aquela água. Então, fica difícil da gente trabalhar dessa forma. Fica difícil de você segurar um adolescente pelas grades, onde ele não tem vínculo com ninguém dentro da unidade. Porque quem é para fazer isso são os técnicos. E não tem condição de ser feito. Ok, Edjane, maravilha. Vamos ouvir mais outro agente aí. Nós temos o Antero. Fabiana está ainda na reunião. Fabiana, né? Vamos lá, minha gente. Eu não estou conseguindo ouvir o áudio. Estão me ouvindo? Acho bom, eu acho que pode ser problema do seu áudio aí, viu? Aumenta o teu volume, porque as pessoas estão se interagindo normalmente. Saindo e entrando pode ser que resolva a situação aí da colega, né? Quem é a próxima aí que vai falar? Bom dia. Da unidade. Bom dia. Olá. Já aumentei o volume. Eu vou sair para ver se eu consigo ouvir. Às vezes resolve, viu? Isso. Okay. Vamos lá, Antero. Outro fator que influencia muito é o quantitativo de agentes. O nosso plantão mesmo está com 16 agentes. Aí tem 7 homens e 9 mulheres. Aí tem o desvio de funções também, né? Que a gente tem que acompanhar no banho de sol. Aí para o banho de sol só vai os homens. Tem que acompanhar para a sala de aula também. Aí muitas vezes fica só uma mulher no caso. Já aconteceu também, no caso do CENIP Garanhuns, de 3 agentes dar banho de sol, em todos os casos. Veja só o perigo. 3 agentes só dar banho de sol em todos os casos. Ok, Antero. Quem é o próximo agente que gostaria de falar? Fabiana. Bom dia Fabiana. a todos. Bom dia. Eu tomei conhecimento que no plantão de hoje, no qual seria o meu, qual eu permutei para participar dessa reunião, estarei lá amanhã, se Deus assim nos permitir. Eu fiquei sabendo que hoje tem um pessoal do CASEM. Eu não sei especificar quantos funcionários do CASEM estão lá para dar um apoio hoje, certo? No nosso plantão. Estão lá na unidade para dar esse apoio, certo? Não sei o quantitativo, mas tomei o conhecimento. E eu quero deixar bem claro aqui que a minha fala, na verdade, é em relação à saída de seu Florencio. A importância de seu Florencio na unidade, porque nós já estávamos passando por dificuldades, feito os meus colegas de trabalho pontuaram, muito bem, a situação a qual estávamos vivenciando, e sabe-se que após a saída de seu Florencio, o que estamos vivenciando hoje é o reflexo da saída insana dele. Uma vez que a casa já estava passando por dificuldades, e só vem agravando a situação, porque é natural que esse tipo de medida socioeducativa tenha fugas, tenha rebelião, tenha tumulto, mas não tão intenso e com tanta precisão feito está acontecendo em Garanhuns. E agora as fugas estão sendo bem mais agressivas, feito o colega pontuou aí que foi rendido com armas. Ou seja, cada vez está ficando pior a situação de Garanhuns. É fato que está vindo coordenadores para dar apoio à unidade.
e que eles estão procurando fazer o melhor deles. Que podem, mas infelizmente eles não têm o conhecimento da situação de Garanhuns. Acaba ficando, na verdade, perdido, porque é uma situação nova para eles. Eles não têm experiência com Garanhuns, com a problemática de Garanhuns. Contrário de seu Florencio, que tem uma vasta experiência, além de ter mais de 30 anos na área de segurança, ele dedicou a vida dele e se doou a essa instituição. Quem o conhece e teve o privilégio de trabalhar com ele, sabe o excelente profissional que é e o trabalho que fez na unidade. Ele sempre descendo para os pavilhões, conversando com os internos, buscando resolver situações de conflito. Eu mesma estou há 10 meses na unidade e por diversas vezes, quando existia alguma suspeita de fuga ou de tumulto, alguma coisa desse tipo, seu Florencio dormiu na instituição. Ele nos dizia que, independentemente do horário, poderia ligar para ele imediatamente que ele chegava na unidade. E quando era procurado, isso realmente acontecia, independentemente da hora que ligasse para ele, ele estava a nos ajudar, a nos socorrer, a nos ouvir. Entendeu? Então, eu falo sem medo de errar, que após as mudanças que houve na gestão, seu Alfredo também vem se mostrando muito aberto ao diálogo, a nos ouvir, e tenho certeza que as condutas que têm sido adotadas por parte da gestão e a vasta experiência que seu Florencio tem em segurança, sem sombra de dúvidas, ele retornando para a unidade iria amenizar muito o problema de Garanhuns, as situações as quais estamos vivenciando diariamente. Muito obrigado, viu, Fabiana? Vamos. Quem é o próximo agente da unidade que ainda não falou? Gostaria de usar a palavra. Me ouvindo? Não tá. Agora sim, estamos ouvindo, viu? Estão conseguindo me escutar? Sim, estamos lhe ouvindo perfeitamente, viu? Olha, eu sou Nédia. É Nédia, né? Eu concordo plenamente com a fala de Jair. Nédia, sim. Dianteiro, né? Meu companheiro de pavilhão. E de Jair, de Edjane. E, por uma parte, gente, o meu lado, eu vejo assim, que não é só adolescente querer atendimento. Eu passei 4 meses como diarista e todos os dias eu subia com os adolescentes para atendimento. E muitas vezes eles queriam subir só por subir, simplesmente para passear. O que eu acho também que falta na unidade é a ociosidade. Né? Fica aquele monte de jovens junto, porque espaço tem suficiente dentro da unidade para se fazer uma horta orgânica, para se preparar um campo, alguma atividade que pudesse mexer com o psicológico daqueles adolescentes e adultos, né? Lembrando que na nossa unidade também há preso maior, não é isso? Como nossos colegas aí também relataram, eu trabalho direto, eu e outras colegas aí, sozinha no pavilhão. Os 2 motins que teve, eu fiquei sozinha no 3, porque meu companheiro de pavilhão, teve que subir para ajudar os colegas lá em cima. Eu fiquei lá embaixo esperando. Enquanto eles estão detendo lá em cima, eu estou lá embaixo esperando. E quando eles chegam, o que é que eu devo fazer? Infelizmente, quando vem aquela multidão, se der tempo é correr. Se não der tempo correr, é ficar. Né? Como teve um dos dias aí, eu fiquei. Eles passaram por mim, cheio de ferro, de chuncho. Né? E assim, muitos saem por sair. Eu não acho, gente, me desculpem aí se eu discordei de algum colega, que seja simplesmente porque eles querem atendimento ou por falta d'água. O plantão anterior estava sem água, tudo bem, desde a noite. Mas aí o que aconteceu? Já eu estava comigo. Foi tirado um preso, um adolescente, né, da cela, e a gente acompanhou e eles abasteceram todo o pavilhão. Aí, assim, é complicado. Agora, eu queria que as autoridades ou alguém que estivesse nos vendo visse também a nossa causa, a causa do agente. Né? Não estão fazendo nada por nós. Tudo bem que agora, depois desse último motim,
a gente nota o quê? Que, pelo menos a mídia, né, tem aí esse sindicato, está ao nosso lado. Mas vejam também, gente, a nossa causa. Né? Eu creio que essa questão do adolescente, a própria equipe vai resolver o que resolver em relação a atendimento, transferência e muitas coisas mais, né? E eu creio que vamos resolver e vai dar tudo certo. Eu agradeço aí minha participação e deixo um abraço aí para cada Muito colega. bem, Négia. Muito obrigado pela sua participação. Tem mais algum agente que ainda não falou, para a gente passar a palavra para os nossos demais convidados? Estão me ouvindo? Agora, perfeitamente, viu, Marlene? E você? Eu me chamo E você está Marleide, ouvindo a sou gente agente. normalmente também? Estou ouvindo baixinho, mas dá para ouvir. Tá bom. Meta bronca, Eu saí e Marlene. voltei de novo. Eu me chamo Marleide, sou agente socioeducativa. Pegando a deixa da colega aí, segundo eu tenho conversado com os adolescentes e questionado a eles o porquê dessa violência. E a resposta que eles estão me dando é que eles querem transferência, eles querem que tome uma providência, que eles fiquem mais perto das famílias. Conversei com todos os adolescentes, quase todos, assim, por que vocês estão fazendo isso? Eles estão fazendo isso. Vó, eles dizem, vó, não é nada contra nenhum de vocês. A gente está reivindicando que a gente seja transferido para uma unidade mais próxima da nossa família. Pelo menos foi isso que eles me relataram, né? Então, eu acho que a gente tem que se unir, né? Os gestores todos, né, que estão aí, que a gente não é contra gestor nenhum, a gente tem que dar as mãos, não é, para que essa problemática seja resolvida, tanto para os meninos, né, para a segurança dos adolescentes e a nossa segurança também. Marlene, obrigado pela sua fala. Pessoal, eu acho que todos da unidade já falaram, né? Todos os agentes, não é isso? Teve mais algum que não falou? O que a gente gostaria nessa segunda parte é ouvir, né? Nós temos aqui a presença do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, da Defesa do Idoso, enfim. E aí a gente podia... temos técnicos também aqui da equipe técnica aqui na nossa reunião também, né? Então, vamos dar a palavra agora para essas pessoas que queiram usar a palavra não só para tirar alguma dúvida ou para se posicionar também diante dos ocorridos, porque para a gente é fundamental que esse diálogo construa essa ferramenta que a gente está precisando, né? Porque se vocês olharem direitinho, do ponto de vista estrutural, nós temos deficiência, sim, mas a deficiência maior que está se falando é também de presença, né? De presença de diálogo, de presença de coordenador de segurança, de presença de efetivo de agentes. Ou seja, são situações que a gestão pode resolver de imediato, não pode ficar para depois. Uma construção, você pode deixar para depois, porque tem toda uma licitação, tem toda uma preparação, mas tem algumas coisas que elas não podem esperar. Eu fico pensando aqui que o clima aí em Garanhuns tem um período do ano aí que é bem frio, eu não sei como é que está agora, mas eu tive aí no mês de junho e eu estava com mais 3 colegas do sindicato e foi uma noite que eles não quiseram tomar banho, não sei por quê. Mas eu fico imaginando, apesar da brincadeira do banho, mas eu fico imaginando você não ter o cobertor, não ter uma roupa adequada, né, dentro de um ambiente aberto que tem toda uma ventilação, né? Então, isso me preocupa também do ponto de vista dessa estadia do interno num ambiente como esse. Então, a gente podia muito bem estar aqui discutindo pura e simplesmente a situação das condições de trabalho dos agentes. Não tem alojamento para fazer o descanso da noite, não tem um refeitório adequado para a gente fazer nossas refeições, sem contar que as refeições elas são uma imposição, né, porque elas são pensadas para uma faixa etária. Então, do ponto de vista nutricional, existe uma orientação nutricional para os internos.
Não existe uma orientação nutricional para os CTDs, para os agentes. E nós temos que comer a mesma coisa que vem para essa faixa etária aí pensada do ponto de vista nutricional. Essa é uma questão. Uma outra questão que nos preocupa, e aí para os demais aí ficarem já sabendo, que não existe na sua totalidade um sistema de monitoramento, né, que possa filmar o que está acontecendo, tanto do ponto de vista externo, né, para ver quem está chegando para fazer algum arremesso ou uma tentativa de resgate, ou até mesmo internamente quem é que está fazendo algum movimento para fugir, para pular o muro, né? E, logicamente, aquele movimento estranho que um agente possa estar fazendo também. Então, essa falta de monitoramento, ela não é uma culpa do agente, não é culpa do interno, né? Ela é uma responsabilidade direta da gestão da FUNASE, né? Nós não estamos aqui condenando, nós estamos constatando uma carência que a unidade tem, fora tudo isso que vocês colocaram. Então, as condições de trabalho dos agentes, ela perpassa as condições de alojamentos dos internos e as condições de estadia daqueles internos ali dentro. Então, a gente não tem que estar preocupado só com o nosso lado, nós estamos preocupados também com o nosso público, que são os jovens adolescentes. Então, eu estou muito feliz por a gente estar construindo, ou tentando construir, esse momento de diálogo para a gente chegar aos encaminhamentos que seja o máximo pactuado possível. Lembrando que, como vocês não têm tido esse costume, né, de reunir na unidade para ser ouvido pela gestão, né, a gente quer estamos inaugurando esse momento aqui com vocês, que ele com certeza será replicado para outras regiões. Vocês não têm exclusividade sobre essa falta de diálogo. As outras unidades também reclamam sobre isso. E eu, Teixeira, considero que tanto naquela relação pré-conflito como pós-conflito dentro da unidade, o diálogo é a principal ferramenta. Então, nós estamos falando do conflito no momento de crise com o interno, mas nós não estamos falando ainda sequer da crise dos agentes. Por isso que nós queremos fazer esse diálogo antes que a gente, enquanto categoria, tome uma outra atitude que vai forçar naturalmente a gestão ter que fazer outros gestos, né, que de repente não estão dentro da previsão. Então, a gente quer fazer esse diálogo de forma muito responsável e dizer para vocês que estão vendo que está gravando, mas essa gravação aí, minha gente, é pura e simplesmente para a gente fazer a nossa ata. Isso não será usado para jogar na mídia sensacionalista, jamais, exatamente para que a gente possa construir essa relação de confiança. Eu tenho dito por onde tenho andado nas unidades que confiança não se impõe, confiança se conquista. E a nossa categoria quer conquistar a confiança todos os dias do interno, coisa que tem sido impossível, né? Mas a gente quer conquistar a confiança também da gestão da FUNASE. E parece que quase impossível, né? Mas, de repente, no meio desse impossível, o possível possa acontecer. Tá certo? Então, queria passar a palavra para os demais convidados que pudessem ficar à vontade para falar sobre essa realidade de Garanhuns. Bom dia. Vou tentar Bom dia, ser breve, né? Para quem chegou agora, meu nome é Jailma, sou analista, sou psicóloga. Estou na instituição há quase 14 anos, né? Iniciei em 2005 como CTD até 2010, voltei em 2012 e 2013 como coordenação técnica, dei uma pausa, né, de 3 anos e retornei como efetiva. Em primeiro lugar, assim, acho muito rico esse momento, né? Esses anos todos a gente não vivenciou esse momento de diálogo entre sindicato, equipe e outras instituições. Muito feliz estou com a presença do Condica, né? Porque acho fundamental o trabalho deles nessa luta da gente com a socioeducação. Inclusive, convido para ir em outros momentos na unidade também conversar com a equipe, né, e não somente com a gestão, porque a gente tem interesses diferenciados. A gente, enquanto equipe, né, a gente também tem nossos
entraves, nossos obstáculos, e a gente não tem também espaço de escuta, não, né? Então, a gestão, ela conflita com o nosso interesse porque a gente está em defesa, assim, do sistema de garantia da criança e do adolescente e também em contato direto com nossos colegas agentes, porque, como o Edjane colocou, sem o agente, a socioeducação, no caso, o CENIP, não funciona. É o agente que leva o adolescente para atendimento médico, audiência, atendimento técnico, está ali 24 horas para atender a demanda. Ele proporciona a execução de atividades, né, pedagógicas na escola, em cursos, nas visitas familiares. Então, se não tiver o agente, a gente não tem nada. A socioeducação não funciona, certo? Mas, assim, a situação em Garanhuns realmente, né, nesse período todinho que eu tenho de convivência, para mim é inédito, lamentável, né, triste, mas é uma situação que não surgiu do nada. Ela veio sendo construída com o tempo, a gente tentando evitar essas situações, infelizmente estamos vivenciando um caos inédito na minha vida, né, de FUNASE. Realmente, né, eu falo enquanto técnica das deficiências que a gente tem em relação aos adolescentes. A gente não tem feito realmente o atendimento necessário e efetivo aos adolescentes. A gente aliás, a gente viveu, né, a pandemia, né, então nosso horário foi reduzido de 40 horas para 12 horas, então fica inviável você cumprir suas atribuições nesse período. Mas, fora isso, né, a gente entende que o adolescente foi muito mais penalizado. Ele ficou meses sem ter acesso à família. A gente tem uma linha telefônica fixa, que era para fazer ligações para os meninos, e videochamadas que inicialmente começou a funcionar e de repente parou de funcionar, né? E isso distanciou os adolescentes da família. E trabalhar essa educação sem família não também é ilusão, porque ele vai voltar para a família, ele vai voltar para a comunidade. Fora isso, os meninos, aqui os agentes não me deixam mentir, que a única atividade que se proporcionou para eles era o banho de sol de 20, 30, 40 minutos. E era nem bem de sol, porque a gente, como você disse, tem período de frio, né? Então era complicada. Escola parada, atividade pedagógica quase que inexistente. Os meninos 24 horas trancados, certo? E fora isso, né, eles ociosos. Então, tempo bastante para planejar, né, uma forma de fugir. Então, se a gente partir da premissa que se foge de onde você não está, né, se sentindo bem. Eu não vou aqui, digamos, julgar os meninos, porque eu, enquanto técnica, meu desejo hoje é de fugir da unidade, é não ir trabalhar. Eu tirei 15 dias de férias, tenho folgas, e eu estou pensando em tirar mais 15 dias, porque meu retorno é angustiante, né? Então, você imagina a situação dos meninos. Nós vivenciamos 3 mortes, 3 vidas foram ceifadas. E o agente também está em risco, porque a gente sabe que as gambiarras dos meninos colocam em risco toda a unidade, né? Infelizmente, a gente tem uma cultura na instituição de trabalhar com guerra, né? Como eu não entendo, porque aqui a gente não tem um representante da gestão, né? Eu não sei o que facilita essa barreira criada entre gestão, entre agente, entre equipe, porque entre a equipe a gente tem construído um momento de quebrar essa barreira, de dialogar com os agentes, de dialogar com a segurança, porque a gente faz parte de uma mesma instituição, um trabalho depende do outro. Eu convido, mais uma vez, o conselho também de observar essas violações. Eu pedi, né, pedi não, comuniquei para meus gestores que estariam participando dessa reunião. A resposta de uma, foi que essa reunião não era legalizada, né, e que eu ficasse livre no meu critério. E eu devolvi com
Seguinte pergunta. O artigo 123 e o 124 do ECA está sendo legal? Está sendo cumprido na instituição? Porque o que a gente pode observar é a violação do direito desses meninos. Então, minha gente, se eles estão com direitos violados, sem acesso à família, sem efetivação dos direitos que ele tem, trancado 24 horas, numa cela terrível, um negócio, assim, eu não tenho nem palavras para dizer. Aí vocês acham que eles não vão tentar fugir? Eu tentaria, eu estou tentando fugir. Eu estou dando uma entrada numa licença sem vencimento por 2 anos, porque eu quero fugir disso. Né? Imagine eles. E, em contrapartida, os agentes ficam sem voz, sem visibilidade. Como você disse, não tem estrutura nenhuma. O local onde os agentes permanecem, minha gente, é desumano. Um banheiro para se usar é desumano. A gente está tratando com vida. São pessoas que passam 24 horas ali, que quer ganhar no final do mês o seu pão, garantir o sustento da família. Porque eu não vou aqui sem gênero? Porque o meu dinheiro que eu ganho com o meu trabalho paga a escola da minha filha, paga, né, minhas necessidades. Então, assim, a gente precisa realmente de diálogo. A gente precisa, sim, construir uma pauta onde todos possam ser ouvidos, estratégias sejam formadas e executadas. Né? Eu fiz um documento em junho, um relatório, né, que fez um diagnóstico da situação que estava acontecendo, apontei as dificuldades, mas de 11 dificuldades, eu propus 14 ações que pudessem resolver ou tentar resolver a situação, né? Que, infelizmente, nesse meio tempo, a vida do menino foi ceifada. E um desabafo foi que meu é o seguinte, eu acompanhei o menino, eu saí do hospital 2 horas da manhã, esperando a família, vindo de Lajeado, com um registro do menino, porque a instituição não tinha um documento. 1 ano e 1 mês que o menino estava cumprindo medida socioeducativa e não tinha uma cópia da certidão de nascimento do menino, que prejudicou, inclusive, prestação de conta com o caixão. Então, minha gente, é o mínimo, mas o que serviço esse menino está tendo? Porque lá na lei diz que o menino tem que ter sua identificação civil. Cadê, né, gestão, cadê a equipe para ver uma situação dessa? E eu retornei à unidade, né, foi no meu plantão, 7 dias depois do ocorrido. Os meninos que estavam na cela com ele tinham sido transferidos para a última cela, sem energia. Eu cheguei no momento em que outro menino estava puxando um fio para conseguir ligar a TV. Ele estava tremendo de frio, porque as coisas dele ficaram na outra cela, esperando a perícia policial para que fossem liberados, e os meninos sem lençol, sem casaco, sem blusa, em plena pandemia. E os meninos da capital acostumados com clima quente. Então, assim, são situações emergenciais, né? A gente, quando aponta essas questões, a gente é vista como terrorista, como opositora, mas, na verdade, não é. Eu quero que a socioeducação funcione, porque eu tenho exemplos fantásticos de adolescentes que passaram por nós e que hoje estão, né, reintegrados à sociedade, deram a volta por cima. A gente tem acadêmicos de direito que agora me convidaram para defesa do TCC deles, do direito. A gente tem meninos, assessor de juiz lá em Itaíba, quem quiser comprovar, converse com o Jason. Nós temos Adriano Tavares, que é assessor de Luzia da Saúde, vereadora aqui em Garanhuns, que passou por a gente. A gente tem menino, empresário aqui no comércio, em frente Ferreira Costa, dono de empresa que conserta relógio. A gente tem meninos que têm linha de transporte, que eu ia trabalhar no município aqui, vizinho, e ele ia como motorista. Então, a gente tem, né, exemplos de meninos que tiveram essa oportunidade e que a socialização funciona. Eu acredito no processo socioeducativo, mas, infelizmente, por questões de interesses políticos que a gente sabe, a gente está nessa realidade. Mas, assim, vou finalizar, minha gente. Agradeço o convite, estou disposta a dialogar, a contribuir, porque enquanto eu acreditar na mudança do ser humano, né, eu vou seguir em frente, viu?
Estou aqui à disposição. Desculpa aí a delonga. Jailma, muito obrigado pelo seu depoimento. Eu acho que a gente está vivenciando um momento ímpar, né? Eu sou tido, na minha atividade como educador social, como aquela figura chorão. Mas eu prometo a vocês que não vou chorar até o final da reunião, que assim, eu acho que o que você traz são elementos humanos, né? Nós nos alegramos muito quando um jovem se recupera, né? E essa publicidade, ela precisa ser dada. E você é uma das pessoas, uma voz, certamente, que não está sozinho. Tem muitos agentes que gostariam de dar publicidade àquilo que está dando certo, né? Mas nós não somos ouvidos. Aliás, não éramos ouvidos. Mas nós vamos bater nessa tecla. A gente quer ser ouvido pela gestão, a gente quer ser reconhecido do ponto de vista de profissionais que têm uma atividade essencial e indispensável para a socioeducação, e a gente quer dizer para a sociedade que a socioeducação está dando certo sim, né? E a gente não está aqui, na visita que eu fiz em junho, aí nessa unidade, eu tive o prazer de conhecer o Florencio, e eu levei um abraço para ele, de outro colega das antigas, que é Fábio Gomes, que hoje está na unidade do Caso Cabo, e eu senti que o Florencio ficou emocionado, né, por ter recebido aquele reconhecimento, né, mas eu ouvi também palavras de dentro de pessoas da gestão de que o sindicato, quando fazia visita, era para bater na gestão, né? Eu disse que a nossa posição estava na concepção muito além de bater. A gente estamos preocupados com a questão estrutural, estamos preocupados com a questão profissional, das condições de trabalho, mas estamos preocupados em tudo que diz respeito às melhorias que está faltando no sistema socioeducativo de Pernambuco. Então, muito se propaga, a FUNASE hoje tem uma excelente coordenação de comunicação, né? Um jornalista excepcional, que conhecia, eu também faço jornalismo, e eu conheço como um excelente profissional, mas propagandear, ela não é suficiente. Eu acho que é importante propagandear, é importante fazer mídia do que está dando certo dentro do sistema socioeducativo, mas é preciso também se dar conta que tem um monte de outros atores que estão sendo desprezados nesse processo. Então, os elementos que você traz, já me enche de esperança de que profissionais como você, né, a gente tem um bocado dentro do sistema e nos dá esperança de que isso vai dar certo. Tá bom? Gostaria que ouvir mais outras pessoas. Queria pedir que os agentes ficassem calados, democraticamente. Quem mais? Alguém do Condica agora, né? Quem gostaria de falar? Boa Sandra. tarde, gente. Boa tarde. Já é boa tarde, né? Eita, Boa tarde, exato. Vamos tentar Na fechar. Vamos fazer um acordo aqui. Vamos tentar fechar no máximo 12h20, 12h25, tá bom? Para a gente não ficar muito tempo. Beleza? Vamos lá. Boa tarde novamente. Teixeira, na verdade, eu estava conversando aqui com a secretária aqui do Condica e dizendo a ela que eu estou tensa, porque eu, como moradora da cidade, eu sei que é uma unidade difícil, mas eu não sabia que era tanto. Sabe, o que eles estão passando, tanto os agentes como essas crianças e os adolescentes. O ano passado a gente visitou o semiaberto e foi tranquilo. Mesmo assim, a gente saiu muito sem muita solução para lá, que muitas vezes tem muitos obstáculos, né? Aí eu também não posso nem falar muito nessa questão, que eu estou no governo, então o que a gente vai fazer quanto Condica. Nós temos uma reunião agora, dia 15, uma reunião ordinária, e eu já estava falando aqui com a secretária que a pauta vai ser em relação a isso, porque a gente vai fazer uma visita, sim, à unidade, nós vamos fazer para que a gente veja se a gente muda esse diagnóstico da unidade, porque
Nossa, é muito desumano, muito, muito. E você falou na questão do frio, eu pensando em casa, tinha dia que eu não estava conseguindo nem dormir direito de tanto frio. E o que essas crianças passaram, esses adolescentes, a gente fica sem palavra, como ser humano, o que falar, o que dizer. Mas eu vou ver na reunião qual dos conselheiros que querem comigo, incluindo aqui a nossa secretária do Condica, para que a gente faça e que a gente possa fazer a diferença, e que a gente possa tanto ajudar os agentes, que eu achei excelentes, são pessoas que realmente você vê que querem trabalhar e querem estar junto e ajudar esses adolescentes. Gostei muito da fala de cada um e eu vi mesmo a emoção e a decepção também de estar trabalhando e vendo o que eles estão passando lá, né? Que eles é que estão sabendo que estão um dia sim, outro não, e assim vai. Mas aí eu agradeço a todos vocês e quanto com dica, o que a gente puder fazer e o que a gente puder lutar junto com vocês, a gente vai fazer para que faça a diferença com essas crianças, esses adolescentes. Obrigada aí. Eu gostaria de falar um pouquinho. Deixa eu ver quem mais ainda não falou, que está representando aqui, e aí em seguida a gente faz a outra rodada de fala dos agentes. Ok. Pode ser? Quem mais? Estou vendo aqui. Bom dia. Bom dia, Miss. Pode falar. Bom dia a todos. Eu entrei na reunião um pouco atrasada, por motivos pessoais, mas ouvi alguns agentes falando, ouvi a psicóloga Jailma, ouvi agora a Sandra e você também, Teixeira. E o que, infelizmente, a gente detecta, o que a gente chega à conclusão, é que, mais uma vez, nós somos vítimas do descaso. O descaso na questão do trato preconceituoso que se tem com relação ao adolescente infrator, né? É uma questão que a sociedade acha que, pronto, está lá, pode estar lá de qualquer jeito. Quando, na realidade, aquele adolescente, ele precisa realmente passar por um processo socioeducativo, que está lá na FUNASA. Está lá nas instruções técnicas e até na conjuntura do Estatuto da Criança e Adolescente e também no espírito da criação das unidades de atendimento. O processo vem se agravando, pouco a pouco, e não é de hoje, desde a época da Fundac, que nós tínhamos essas mesmas dificuldades, que eu já acompanhava desde a Fundac, depois passou para a Funase, e nós temos hoje, infelizmente, um processo que está prestes a explodir, porque o que aconteceu em Garanhuns é a explosão de todo esse caminho que foi caminhado em busca sem um direcionamento adequado, mudando de direção, mudando de rota a todo instante, mudando essa mudança sistemática de pessoas, né? Porque existe o próprio Estado, que é responsável pelas unidades, pelo atendimento do adolescente em sistema prisional de retenção de liberdade. Ele se tornou um omisso, não teve aquele cuidado adequado. E depois existe a necessidade da gente realmente conversar, né? Só com muita conversa e, acima de tudo, muita ação. Gostei muito do posicionamento de Jailma, ela se colocou de uma forma muito adequada. E, como você disse, Teixeira, nós estamos apenas formalizando um diálogo, iniciando um diálogo. Mas esse diálogo ele tem que ter um embasamento e tem que ter uma resposta. Porque o problema é muito urgente.
não só na unidade de Garanhuns, mas em todas as unidades, né? Muda-se a agente socioeducativo e sem um cuidado de verificar os laços afetivos criados com esses adolescentes. Porque mesmo que não existe outro caminho para se transformar se não for o caminho do respeito, da empatia, né? De se colocar no lugar do outro, de tentar chegar ao coração antes de chegar à cabeça. Então, na realidade, é uma coisa que tem que ser muito bem estruturada, muito bem conversada. E eu, com a minha experiência pessoal, em atendimento a pessoas em vulnerabilidade, eu digo para vocês, precisamos, sim, mudar de postura, mudar nossa postura como pessoas, mudar nossa postura como cidadãos e mudar nossa postura como profissionais de atendimento, olhando com muito cuidado para as diretrizes que trazem o Estatuto da Criança e Adolescente e vendo o que é que se pode fazer para salvar, né? Salvar é uma coisa muito, vamos dizer assim, forte, mas é resgatar, vamos usar a palavra resgatar esses adolescentes, porque eles vão para a sociedade, gente, eles voltam. E se não houver uma mudança de comportamento, de atitude, uma mudança filosófica no pensar deles, apesar dessa palavra filosofia estar fora de moda, as pessoas não entendem o que é essa palavra, mas é filosófica, estrutural. Porque se não houver uma mudança estrutural dentro de cada um desses adolescentes, eles vão passar por aí e daí voltam várias vezes até completar a idade adulta e vão para os presídios e se transformam em criminosos perigosos, né? Então, nós não podemos conter a onda de violência sem combater justamente tudo que tem ao redor. A questão familiar, a questão de droga, a questão de tanta coisa, gente. É muita coisa. Que Deus abençoe vocês. E eu estou aqui. Eu não moro em Garanhuns, vou para lá e para cá, mas sou conselheira, porque onde que eu faço parte, faz parte do conselho, mas eu dou toda a assistência que eu posso. E vamos abrir realmente esse diálogo, nós estamos abertos. E o conselho, por sua vez, tem que tomar ciência da sua responsabilidade, né? Como vamos dizer assim, não é nem gestor, como impulsionador de políticas públicas, né? Provocar políticas públicas adequadas. Eu sei que nós não temos muito controle, porque a FUNASE é estadual, mas nós podemos chegar até o Conselho Estadual, que tem acesso, até, se eu não me engano, tem assento no Conselho Estadual, e tentar ver o que é que se pode fazer. Porque esses meninos são nossos, eles não são da FUNASE, eles são da comunidade e precisam retornar de forma adequada. Muito obrigada, eu falo demais. Mirtes, muito obrigado pela sua fala. E a gente está... Eu estou vendo que minha fala está dando um eco, não sei se... Deixa eu ver aqui o que está vendo aqui na minha... Está normal aqui, né? Minha gente, eu tenho percebido que há, de fato, uma dificuldade na gestão da FUNASE em dialogar. Nós vamos fazer isso sempre que possível. Eu estou muito feliz, eu estou emocionado, realmente. Mas estou feliz por esse momento. Eu acho que a gente está plantando uma semente aqui e isso certamente vai germinar um dia. Nós queremos dizer que há uma realidade gritante. Essa reunião é um SOS, ele é um pedido de socorro. Nós podíamos muito bem aqui hoje estar fazendo esse evento em comemoração aos 55 anos do sistema socioeducativo em Pernambuco.
Desses 55 anos, minha gente, foram 54 anos sem formação continuada para os nossos agentes. A formação continuada começou em 2020. Nós começamos a bater e pedir, por favor, nossos agentes não podiam ser exonerados sumariamente sem passar por uma capacitação. Tinha gente que passava 6 anos trabalhando dentro da unidade sem passar por nenhuma capacitação. Ou seja, se eu comecei a trabalhar errado dentro do sistema de garantia de direitos, né, e escondi esse erro durante 6 anos, eu não tive o direito de me recompor através de uma capacitação, de uma formação continuada, então eu vou sair com meus vícios daquele serviço, daquele contrato, e vou sair um agente, certamente, que em vez de estar um agente sendo exemplo fora da sociedade, eu posso ser um agente que possa sair muito pior do que aquele pior jovem que não se reeducou, né? Não teve a sua ressocialização, né? Então, nós estamos trabalhando em várias frentes, que é a questão da formação nossa, enquanto agentes, sobre se aprofundar sobre o SINASE, sobre o ECA, sobre o POS, que é o nosso regramento, que é o ordenamento do sistema socioeducativo interno, né? Sobre o regimento interno da FUNASE, e, sobretudo, sobre uma capacitação operacional. Nós temos muitos agentes que não sabem nem fechar e nem abrir uma algema, não sabem como usar um escudo, não sabem como usar um equipamento de defesa, não é para combater, e sim para se defender. Ou seja, nós não sabemos nem nos defender. A única arma que nós temos dentro das unidades é o diálogo. E é isso que a gente está fazendo aqui. Então, isso aqui pode ter certeza que a reprodução, né, a falta de presença de alguém da gestão aqui, pode ser uma reprodução daquilo que a gente viveu até hoje, sem ser ouvido. Mas tenho certeza que a gente vai chegar lá. É a minha crença, a minha fé e a fé da maioria dos nossos colegas que trabalham dentro das unidades. Não tenho dúvida de que hoje nós vamos sair dessa reunião sem saber qual vai ser a solução. Mas nós estamos saindo dessa reunião sabendo de forma muito categórica aí pelos colegas que trabalham nessa unidade sobre a sua realidade. Talvez não seja a realidade nua e crua ainda. Muita coisa está para ser falada e está para ser dito. E eu sei que vocês estão poupando esse momento para quando tiver a presença também de outros órgãos de controle. Acho que a presença do CONDICA nesse momento nos enriquece muito, viu, Sandra? Primeiro porque, como órgão de controle social, né, e um dos responsáveis pela garantia dos direitos da criança e adolescente na cidade de Garanhuns, ele tem muito que contribuir nessa jornada. Mas a gente quer que nessa roda também esteja o Ministério Público, esteja a Defensoria Pública, esteja o juiz da infância e adolescente, esteja o delegado de polícia, esteja o comandante da Polícia Militar, esteja a Câmara de Vereadores. A gente quer todos nessa roda, que esteja o gestor da unidade, que tenhamos a presidência da FUNASE, que tenhamos a coordenação de segurança, porque a gente entende que não é fugindo do diálogo que a gente vai chegar a algum lugar. O exemplo muito concreto é o que vocês estão passando. A ausência do coordenador de segurança que fazia esse diálogo provocou uma reação muito mais violenta e de tumulto ultimamente. Então, primeiro, realmente agradecer pela presença de vocês. Nós vamos tentar fazer uma ata que seja o mais objetiva possível, mas a gente pode dar aqui a palavra para as considerações de vocês, para a gente ir encerrando realmente a nossa reunião. Mas eu estou aqui feliz pela produção que a gente está conseguindo fazer nesse modelo de diálogo. Mesmo à distância, a gente consegue, quando as pessoas querem, elas vêm para a reunião, elas discutem, elas dialogam e ela certamente cresce um pouco mais. Oi, Fabiana. Fabiana, veja só. Niégia queria falar também, depois Niégia fala, tá bom? Eu vou ser bem breve. Teixeira, veja só, em relação ao coordenador de segurança, vale salientar também
que essa troca para cada dia ter um coordenador de segurança lá só deixa mais vulnerável a situação, porque os meninos têm conhecimento que não temos um coordenador efetivo, porque, na verdade, tem, mas que ainda, por motivos de força maior, não assumiu efetivamente. E que essa troca de coordenação só torna pior a nossa situação, porque cada profissional ele trabalha de uma maneira diferente. Sim. Situações que estão sendo apresentadas que hoje um trabalha de uma forma, amanhã já é outro, e assim sucessivamente. Então, se a casa já está com dificuldade em relação à questão de funcionários, que nós estamos com esse déficit enorme, pior ainda a nossa situação por a falta de um coordenador de segurança e lembrando que uma pessoa que, de fato, tenha conhecimento da realidade de Garanhuns, porque sabemos que Florencio, o trabalho dele por si só se fala. Tanto é que Garanhuns nunca teve uma situação atípica feita a qual estamos vivenciando hoje. E isso se deve ao trabalho excelente que seu Florencio desenvolveu naquela unidade, por o diálogo, por conhecer os meninos, por procurar ver a situação de cada um e solucionar os problemas para não ter conflitos maiores. E quando tinha, ele se fazia presente na unidade, ele estava com a gente. É só isso que eu queria pontuar. Tá bom, Fabiana. Obrigada. Obrigado, viu? Niédia. É Niédia mesmo teu nome, né? Que eu tô, Nédia. Tá me ouvindo? Nédia. Tô ouvindo, Assim, tô ouvindo. Nédia, vê só. Eu não sei se vai virar um conflito que eu vou falar, mas, na minha opinião, eu creio que seja assim. Não existe uma ressocialização sem falar em deveres, né? Sabemos que o adolescente ele tem direitos, mas também deveres. Vê só, eu trabalhei em Arco Verde, aqui na FUNAS, durante 6 anos. Jailson era meu colega, eu creio que da época de lá só está ele aí hoje. E naquela época, faz pouco tempo, 8 anos atrás, existia o SINASE, né? Tinha umas regrazinhas de sanções, que quando o adolescente ele cometia fuga, feria um agente, ele fazia algo que não era, que era contra os direitos dele, ele recebia uma sanção, né? Uma sanção não é um castigo. Ele se privava 1 dia, 2 dias, 3 dias de certa atividade. Ele hoje joga uma pedrada na cabeça de Jailson, ele trata mal Fabiana, ele trata mal fulano, ele rebelia, ele maltrata as pessoas. Aí o que acontece? Ele retorna para o quarto, como é chamado, e simplesmente ele chega lá cheio de direito, a realidade é essa, ele chega cheio de direito e simplesmente, muitas vezes, aquele agente que foi ferido, machucado, ele bagunçou, mas ele tem direito, vamos levar ele para a equipe, para acalmar. Aí ele vai cheio de direito, se achando que ali ele pode tudo, porque realmente ele pode tudo. Nunca tem direito, sim, cadê os deveres? Por isso que eu falo da ociosidade, né? Que tem problemas na unidade, serei breve. Mas eu creio que falta isso, os deveres, falta atividade para esses jovens, para eles se ocupar a mente. Não pode ser assim. No último motim agora, que depois de tudo eu tive que correr, eu fiquei com medo. Eu já trabalho há muito tempo em presídio, desde faz 23 anos que eu trabalho. Trabalhei 12 anos aqui no presídio, no Brito Alves, aqui em Arco Verde, 6 na FUNAS, estou com 4 aí em Garanhuns, né? Aí o que acontece? Eu tive que correr no final, porque eu fiquei com medo, eles vinham com pedra, com lança, com tudo. Eu fiquei com medo, porque eles chegam, eles levam o celular, e se ele tiver com as veias por aqui, ele pode fazer um mal a mim. E aí sabe o que aconteceu quando eu retornei para o meu pavilhão? Eu recuei, porque eles estavam me ameaçando, tirando onda da minha cara, me chamando de mole. Aí, assim, isso aí deixa você angustiante, né? Então, por isso que eu digo, vamos falar de direitos, mas também de deveres. Cadê aquele livrinho, aquele velho livrinho de sanção? Saldo de circulação? Né? Então, era só isso que eu queria falar, né? E desculpem aí se eu fui contra a fala de alguém, mas pensamento, esse é o meu pensamento e de muitos colegas lá. Que também o que falta é ver os direitos de nós, agentes. Cadê, gente? Cadê? Né? Eu visto a camisa porque foi uma escolha minha. Eu sou professora, mas eu escolhi estar lá.
Eu já fiz várias seleções, já fui chamada agora para trabalhar aqui em Arco Verde. Eu não fiquei como professora, eu optei estar lá, porque eu visto a camisa, mas eu queria ver mudança. Então, eu agradeço aí o pessoal. Obrigado, Lígia. Obrigado. Eu tenho um sonho, Posso falar meu sonho? Com certeza. Eu tenho um sonho que a gente consiga ser chamado pelo nome dentro da unidade. Eu tenho um sonho que os agentes possam falar o nome dos internos pelo nome, e não pelo apelido. Mas tem um sonho também que a gente não tem que ser adivinhão. Porque é muito chato você ficar perguntando o nome do outro se a gente está vendo. Ou seja, nesse momento eu estou falando do fardamento de quem trabalha no sistema socioeducativo, com a sua devida identificação, mas estou falando também da identificação visual do nome do interno. Um dia que a gente chegar a esse ponto, a gente está respeitando as regras fundamentais do SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Então, se nós temos todos esses sonhos, nós queremos dialogar, nós queremos fazer a coisa certa, e nós estamos fazendo uma reunião não oficial, né? Ou seja, isso poderia nos entristecer, mas isso tem que nos engrandecer para dizer que nós estamos no caminho certo em busca do diálogo. Nós não estamos partindo para a guerra, nós estamos buscando a paz. E se alguém não quer essa paz, nesse momento, os internos, eles não têm, assim, a gente diz que ele não tem nada a perder. Claro que tem, né? Mas quem mais tem a perder é a instituição FUNASE, quando a instituição se nega a reconhecer que o espaço de diálogo, de fato, com o convite que a gente fez, que o espaço de diálogo haja todo o esforço para sabotar. E quando se sabota um ambiente de diálogo, certamente alguém sai perdendo. Os dois lados saem perdendo, é bem verdade. Mas, assim, quem mais sai perdendo são os jovens, são os adolescentes que estão fazendo a sua socioeducação e a instituição como um todo. Eu acho que isso mancha a história da FUNASE, que eu tenho certeza que no próximo momento nós vamos criar uma condição tal para que esse diálogo aconteça de uma forma mais coletiva. Mas, assim, no mais, agradecer por toda essa produção de fala de vocês. Queria saber quem quer falar mais alguma coisa, já para a gente ir se despedindo, que a fome já está chegando. Eu só queria encerrar, Teixeira, com a fala de Nédia aí, que a nossa realidade, quando eu falo e eu requisito, eu bato na tecla da situação do adolescente, é porque se a situação do adolescente for dada o devido direito, a nossa melhora, obviamente. Né? E até porque os adultos somos nós, né? Nós é que temos que chegar e impor o nosso respeito. Em Garanhuns, nós temos o nosso conselho disciplinar, ele não funciona. Inclusive, eu sou membro do conselho disciplinar. Teu microfone está aberto, Marlene. Marlene. Tá dando para mim ouvir? Mesmo com o eco dela? Oi. Aí não fui, mas eu não gosto de ir, porque quando eu Só um vou momentinho, viu? Ok. Leide fechou o então, microfone. Em Garanhuns, nós não temos atividades que possa ser sancionadas, feito, a Nédia falou, falta isso. Como é que eu vou instruir alguém a mudança se eu não corrijo? Né? Tem que existir a correção. Só que em Garanhuns não existe isso. Né? O conselho disciplinar ele não funciona. É por isso que eu bato na tecla e peço que os técnicos se cheguem, nos ouçam, porque a ata está lá feitinha, mas ninguém lê. E quando lê, não há nenhum tipo de direção a ser tomada mediante aquilo que está nela. Então, assim, né, a realidade é diferente. Nossa realidade em Garanhuns é diferente. Que a única coisa que o adolescente tem é o banho de sol. Né? E banho de sol não é lazer, é direito. É diferente. Nós precisamos garantir que tudo que está no SINASE, ele aconteça, para que aí a gente venha a cobrar. Então, não é dessa forma, não é eu tirando o banho de sol que eu vou resolver a situação, não. É eu mostrando que ele é gente,
que ele deve se comportar como gente, porque em Garanhuns os adolescentes estão sendo tratados como animais. Eu não tenho nem todo animal, porque o animal que eu tenho em casa, eu dou carinho e atenção a ele. E ele fica solto, ele não é preso em momento algum. Então, assim, a nossa realidade é uma realidade atípica, né? Não é uma coisa que acontece em tantas outras. Mas se for para falar disso, a gente vai passar aqui o resto da tarde, né? Infelizmente, nós não temos tempo para isso e a gente vai vivendo de uma forma de reivindicar isso, porque nós temos que fazer o nosso papel enquanto agente socioeducativo. Eu sou técnica, né? Eu desenvolvo um papel, eu sou assistente social de formação, eu sou pós-graduada em políticas públicas. Imagine como fica meu coração diante disso tudo. Eu vejo que tudo que era para acontecer, que a FUNASE tem como fazer e não faz. Então, eu estou muito decepcionada e muito triste com isso tudo, mas com o coração cheio de esperança que pessoas como nós, que estamos preocupados não só com o nosso umbigo, mas com toda a circunstância do sistema socioeducativo, elas venham a ter vez e voz. Obrigada pela participação de todos. Obrigada, Dijane. Alguém mais quer dar a sua despedida? Bom, Teixeira, eu só quero agradecer aí por esse momento, né, que foi nos proporcionado. Esse debate, essa discussão, para mim foi de grande valia. E espero que em outras oportunidades a gente retorne a conversar mais uma vez, mas já de uma forma mais agradável, né? Uma forma mais gostosa de conversar, né? E assim, a gente, eu particularmente, eu sinto muito a questão de não ter ninguém da equipe, da direção, as autoridades não estar participando desse momento, porque seria de grande valia para todos nós e eles também, sabendo, a gente saber a opinião deles e eles ouvirem o nosso clamor, né? Nós estamos soltos aí em Garanhuns. Nós não sabemos. Amanhã eu não sei o que vou fazer lá. Tá entendendo? De tanta tristeza que houve esse mês passado. Mas ficou no passado, amanhã é um novo dia. A gente também tem que erguer a cabeça nesse sentido. Mas, assim, eu sinto muito não ter ninguém da direção aqui junto conosco para nos ouvir, né? Eu nunca ouvi um elogio de ninguém de lá de Recife. O corregedor está aí agora semanalmente. Ele dentro da unidade, a gente só pensa que cabeças vão rolar. Infelizmente, essa é a nossa realidade hoje, né? Então, assim, a gente não viu um elogio, né, um agradecimento de pessoas que estão acima de nós, às vezes frustra. Porque, assim, nós passamos esse mês nessa pelenga, mas quantas e quantas vezes nós não conseguimos conter? Né? E quantas vezes nós também não fomos agradecidos por isso. Então, fica aí a questão do meu apelo, que essas autoridades, de um próximo momento, esteja presente conosco para a gente perder esse medo, né, de autoridade, de agente socioeducativo, de equipe técnica. Agradeço aí a presença de Jailma por suas palavras, né, que ainda é uma das poucas que nos escuta lá. Então, é isso, né? Espero que esse momento, o próximo momento, seja realmente juntos e não assim à distância, para que a gente possa discutir, para que a gente seja apertado e que a gente também possa apertar essas autoridades que um dia possa se fazer presente. Então, eu agradeço aí, Teixeira, por ter lhe conhecido e agradeço também aí os nossos colegas por estarem participando desse momento tão importante que estamos vivenciando hoje. Obrigado, Jailson. Você é um guerreiro. E é o próximo. Eu queria agradecer, né, esse momento ímpar, né, para a gente ser ouvido, debater, ter um diálogo, né, que eu acho que isso é muito importante. Eu trabalho na instituição há alguns anos, mas não levanto bandeira, eu estou aqui para somar. Eu vim para reeducar, ressocializar.
Eu não vim para levantar bandeira de um lado e outro. Então, eu estou sempre disposta a ajudar e cumprir o que diz o POR, né? Fazer o máximo possível. Obrigada por todos vocês, pela presença também. Obrigado, Marlene. Quem é a próxima? Para a gente ir almoçar. Pode fechar o microfone, viu, Marlene? Ótimo. Quem é a próxima aí? Para a gente poder fazer a nossa dispersão da reunião. No momento, esse momento é de gratidão a todos vocês por nos proporcionar que nós possamos expor a situação que está sendo vivida na unidade de Garanhuns. Então, é um momento ímpar, que isso realmente nunca foi visto, discordando, infelizmente, do colega de trabalho Jailson. Eu nem espero agradecimento por nada que nós tenha feito, porque nós temos exemplos aí de excelentes profissionais que foram demitidos, tipo Leonardo, seu Florencio, e sequer houve uma satisfação para eles, tanto que deram à unidade, à instituição, que fizeram um trabalho brilhante lá, quem os conhece sabe, entre outros que saíram, e alguns que sequer souberam o motivo que realmente foram demitidos, pelo qual foi demitido. Então, eu só vejo da seguinte, isso é meu ponto de vista, a minha humilde opinião, só temos que agradecer a vocês por nos proporcionar esse momento e que possamos realmente, de fato, ter dias melhores em Garanhuns, porque a situação não é fácil, a nossa situação, como a dos adolescentes, também não é uma das melhores, não é fácil e, infelizmente, o nosso papel de socioeducador fica comprometido, uma vez que nós não estamos conseguindo sequer manter a nossa segurança. Imagine a dos adolescentes que estão lá e que é obrigação nossa manter eles em segurança, porque, como eles dizem, existe muita cutruca entre eles, e em um momento desse de conflito, de atrito, de rebelião, nós não sabemos o que pode acontecer. Infelizmente, a realidade é essa. Então, nós temos que garantir a nossa segurança e a dos internos também, coisa que não está sendo possível, infelizmente. Aí eu volto a pedir que, em nome de Jesus, tomem uma providência em relação ao nosso coordenador de segurança, porque nós precisamos urgentemente do retorno de seu Florencio, justamente por o trabalho que exerceu e por a experiência que tem em unidade socioeducativa, a maneira como ele conduzia a situação. Tanto é que nunca se ouviu isso em Garanhuns. Obrigada Fabiana. a todos. Obrigado, Fabiana. Quem é o próximo? Ou a próxima? Oi. Deixa eu passar, então, aqui. Sandra. Obrigado, Sandra, por ter participado conosco. Obrigada a todos por essa oportunidade. E para a semana, se Deus quiser, a gente vai fazer a visita aí na unidade. Viu? Maravilha. E vamos ver quem a gente vamos ver que a gente consegue mais. Além dos conselheiros, a gente vai ver quem a gente possa convidar para que a gente vá e tenha uma quantidade boa de pessoas para que a gente possa, pelo menos, começar a resolver essas questões. Uma boa tarde e agradeço a todos e Deus abençoe. Obrigado, Sandra. Deus te abençoe também. Quem é o próximo que não falou, que gostaria de se despedir? Pessoal, primeiro informar a vocês que nós vamos produzir uma ata dessa reunião, né, com os principais tópicos debatidos, tá certo? E aí, acho que o próprio Condic, acho que tem interesse para vocês poderem se fundamentarem melhor aí nas próximas inspeções que forem fazer. Gostaria muito que tivéssemos aqui, de fato, a presença da gestão. Como não tem, a gente também gostaria, eu sinceramente, Jair, passar a palavra para você aí, eu gostaria muito que um dia
a gente possa estar aqui nessa roda de diálogo com tantos avanços, que estaríamos aqui também a representação das famílias dos internos, dos nossos socioeducandos. Para mim, isso pode até ser um sonho, mas é uma necessidade para a gente começar a verdadeiramente praticar a socioeducação em Pernambuco. Jailma, obrigado pela sua presença na nossa reunião. Eu agradeço a oportunidade. Me comprometo em repassar aqui para Alfredo, né, os tópicos que foram discutidos. Conheço Alfredo, sei que ele está aberto ao diálogo e tenho certeza que nos próximos momentos ele, né, estará presente, porque a gente vai desconstruindo qualquer obstáculo que possa afastar, né, esse elo entre a gente, analistas e gestão. Pode contar comigo, estou muito feliz mesmo, né, de estar participando e de saber que tem esse movimento de união, é o que a gente precisa, a gente está no mesmo barco, né, o trabalho que eu desenvolvo depende da gente, depende da direção da gestão, e é assim que funciona, porque a gente vai encontrar nossos meninos lá fora, e cabe a gente perguntar como é que a gente quer encontrar, e trabalhar para que eles possam entender o cenário que estão, né? Então, concordo com Nédia quando ela coloca a questão, né, dos deveres, tem sim, mas a gente, infelizmente, não tem os meios, né? Mas me comprometo também, né, em começar um trabalho com a justiça restaurativa, da qual eu sou admiradora, nesse sentido, de responsabilizar os adolescentes que participaram desses momentos pelos danos que eles causaram, né? Pode ter certeza que a partir desse meu retorno já é dos meus objetivos de fazer com que eles se responsabilizem também, né? Porque eles precisam entender também qual é o papel deles nesse processo de ressocialização. Então, boa tarde, minha gente. Contem comigo, vocês sabem que estou aberta a tudo. Obrigado, Jailma. Pronto, eu acho Teixeira, que Oi. Só te pedir uma coisa, quando a ata estiver pronta, por favor, você envie para a gente do Condica, para que a gente possa ler na reunião ordinária? Com certeza, Sandra. Será um prazer e mais uma vez, agradecer muito a sua presença aqui na nossa reunião. Tenho certeza que Obrigada. essa é a primeira de outras. Com certeza, Deus quiser. Quem mais? Viu? Pronto. Agradecer a todos. Obrigado. Bom apetite. E nos encontramos.